e quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. Tem acontecido autossabotagem aí? Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e essa é uma sequência, uma série de vídeos chamada Explicando a Síndrome Fúngica, onde eu converso com a minha audiência sobre o que leva à piora ou ao quadro de síndrome fúngica e como que a gente pode resgatar isso. Sejam muito bem-vindos, e se você está assistindo esse conteúdo gravado, sugiro que entre ao vivo para poder interagir, participar, estar aqui comigo todos os dias às 7h59 da manhã. Às vezes trava um pouquinho aqui na hora que eu entro e eu entro alguns minutinhos depois. E aí, gente, como vocês estão? Vamos com tudo nessa quinta. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Raquel, sempre por aqui, maravilhosa, Mari. Gente, sobre sabotagem. Eu recebo constantemente mensagens de pessoas comentando sobre alguns conflitos que acontecem, às vezes, dentro de casa, com as pessoas que essa pessoa convive, ou até mesmo a pessoa relatando algumas questões, que isso leva a quem está de fora, fica mais claro de enxergar isso do que muitas vezes a pessoa que está dentro ali da situação. Enxergar isso o quê, Sheila? Uma sequência aí de autossabotagem. Então, às vezes, está indo tudo bem, ou a pessoa tem ali a orientação, tem as ferramentas, isso para quem, claro, está seguindo ali o passo a passo, e começa ali um loop de autossabotagem, porque todos nós, temos características, personalidades, temos perfis que foram ali, muitas vezes, construídos na nossa primeira infância, na época de escola e tudo mais, pra gente se adaptar ao meio. A gente queria se adaptar, todo mundo quer ser aceito, quer ser visto, quer ser bem visto, certo? Então a gente vai desenvolvendo as características aí para poder se adaptar ao mundo, para poder aí viver bem. Só que nem sempre essas características são as melhores ao longo da vida, dependendo se a gente foca em uma coisa só, sabe? Se a gente fica ali com uma tendência a ter uma característica, que eu digo, de uma capacidade de querer fazer uma coisa de um jeito para ficar ali confortável naquilo. Eu vou explicar depois melhor. E aí fica constantemente num loop ali daquela situação e não consegue evoluir, fica parado, pausado ali nessa situação. Vou explicar, tá? Mas o que eu quero saber aqui de vocês que estão entrando aqui no ao vivo, coloca aqui nos comentários se o tema de hoje é autossabotagem, tá? Quem tiver dúvida, quem estiver no método, estiver em tratamento, pode perguntar pela área de suporte. Quem não está em tratamento, eu sempre abro a caixinha de perguntas para interagir, para tirar dúvidas de vocês. Então, é importante participar por lá também. E no final, aqui eu respondo as dúvidas de vocês, tá bem? Então, eu gostaria de saber aqui, se durante aí o processo, primeiro, se você está querendo aí evoluir a sua parte de tratamento aí da síndrome fúngica, se você já entendeu que você tem síndrome fúngica, sim ou não, coloca aqui nos comentários, porque como eu sei que todos os dias entram pessoas novas, tem pessoas que já estão aí um tempo em tratamento, mas não, tem outras pessoas que estão entrando em contato com esse conteúdo agora. Então, eu gostaria de saber se você já entendeu o que é síndrome fúngica, se você já reconheceu aí sinais e sintomas que normalmente não estão só na parte do corpo que incomoda, que dói, que são características aí que às vezes a gente até se acostuma, se adapta, e isso também é uma autossabotagem, tá? Isso também é um ponto que precisa ser revisto, a gente se adaptar com o que é ruim, a gente se adaptar com aquilo que não é ótimo. Então, se você entendeu aí o que é a síndrome fúngica, coloca aqui nos comentários, tá bem? Que eu gostaria de saber. Ô, caldo natural, maravilhosos. Gente, eles fazem um caldo muito, muito, muito bom aí para você usar em receitas, que não tem aditivos. Muito legal ver vocês por aqui. Helenice, sim, eu tenho a síndrome fúngica. Sim, tenho a síndrome fúngica e quero tratar. Ótimo! A Cris colocou aqui, eu quero tratar. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente pensa em autossabotagem, gente, sabotando o nosso autocuidado, então eu estou me sabotando, é quando a gente usa muito as palavras eu queria mais, eu gostaria mais na minha casa ninguém me ajuda, mais o meu parceiro não está ali me apoiando, o mas, quando a gente usa muito mas,
Então, sempre na frase, quando vai ali colocar o início do tratamento, principalmente, usa essa palavra, isso mostra, já é uma sinalização de sabotagem. O queria, eu queria, eu gostaria, também é. Então, eu quero, porém, tem algo ainda que está travado, que não me permite que eu realize. E aí eu fico patinando. Então, as palavras, isso é algo que eu considero um dos pontos mais importantes. O jeito que a gente escreve, o jeito que a gente verbaliza, diz muito sobre as nossas ações e como está o andamento aí, muitas vezes, do cuidado, do tratamento, de qual fase que a pessoa está. Então, quando a pessoa escreve para mim, durante o tratamento, eu estou fazendo isso, mas isso não tá casando, eu não tô conseguindo, porque eu queria fazer isso. Então, eu já consigo entender que a pessoa tem ali outros pontos que precisam ser tratados, além, lógico, do papel da nutrição na vida da pessoa, mas tem outros conflitos que não tem nada a ver, gente, só com questão de fazer terapia, questão, lógico que tem sua importância aí no psicólogo, manter aí os pilares da saúde em ordem, mas são pequenos cuidados que a gente faz no nosso dia, que a gente corrigindo a fala, a escrita, a gente já consegue ter muito mais resultado. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho dificuldade de celebrar realizações. Então, se eu tô indo bem num projeto, tá dando tudo certo e tudo mais, eu não consigo parar e celebrar muito aquilo. Eu já tô ali pensando, mas se tivesse feito aquilo diferente, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse colocado aquilo, se eu tivesse. Entenderam? Isso acontece quando a gente tá com mudança de padrão de alimentação, de estilo de vida, ou quando a gente está corrigindo aí uma falha nutricional que nos levou à doença, ou que está nos levando à doença. Então, se, por exemplo, aí o que você está sentindo, isso está te levando a um quadro da doença, é que está te livrando da morte ou da loucura. Então, é o teu corpo ali te puxando para te resgatar disso daí, para te resgatar de algo que poderia ser muito pior. E aí, quanto antes você consegue entender aí a mensagem que o teu corpo tá te mandando e você consegue agir, tirar as palavras eu queria mais, eu gostaria, ou de colocar a culpa ali no outro, ou de colocar a culpa em si mesmo. Porque às vezes a gente tem, lógico, um ambiente que não nos favorece, às vezes a gente está com um parceiro que está numa outra fase de vida, que está cuidando de outras coisas, que a prioridade não é a alimentação, a prioridade não é o exercício. E aquele lance de você estar ali no pedestal, você colocar isso como prioridade e não deixar que você mesmo interfira negativamente na sua vida. Que é o colocar ali as outras coisas, os obstáculos o tempo todo na tua rotina e falar assim, mas eu não consigo porque eu tenho que fazer isso, porque é por conta dos filhos, é por conta dos meus pais, da minha família, tem algo acontecendo e sempre vai formando ali uma bola de neve de outras prioridades, de outras preocupações e persiste ali no problema. Então, a autossabotagem é exatamente a gente lidar primeiro com a gente, tá? Com aquilo que a gente pensa. A nossa mente, ela, todo momento, gente, que a gente está pensando, que a gente está analisando, que a gente está julgando alguma coisa, nem sempre isso é real. Nem sempre isso é real. A nossa mente mente demais. Então, às vezes, você está indo bem no seu tratamento, ou você já entendeu que você tem que fazer um tratamento, mas você não começa, vamos nessa parte aqui, você está indo bem no seu tratamento, mas você acha que não está fazendo o suficiente, e aí você vai lá e larga e para, esse é o primeiro ponto. E o segundo é, você entende que tem um problema, que você precisa resolver, mas você pode ter aquela síndrome do hiperrealizador, que só se o ambiente, se todas as situações estiverem perfeitas, nas condições perfeitas, você vai começar a realizar. Isso acontece com você? Você sente isso? Isso é um ponto. E tem o outro, que é a questão da situação de vítima.
Não sei se você conhece alguém que é assim. Às vezes a pessoa está ali lidando com a doença, com o problema. No caso de síndrome fúngica, eu acredito que isso é mais incomum, mas pode ser que você conheça alguém ou que isso esteja acontecendo com você. A pessoa está passando por uma situação de doença, tem alguma coisa ali que precisa ser melhorada, corrigida para tirar essa pessoa ali da situação, só que essa pessoa não age porque está confortável continuar ali na situação da doença. Como assim, Sheila? Porque o doente, não tô falando necessariamente da síndrome fúngica, tá? Que aqui eu tô ampliando um pouquinho mais a conversa para construir a linha de raciocínio. O doente, ele tem atenção. O doente, ele tem cuidado. O doente tem pessoas ali ao lado. Eu vejo isso muito acontecer com pessoas que têm idosos ali, muitas vezes na família, pais e mães, que têm a necessidade de atenção e que às vezes se coloca numa situação da doença para ter a atenção ali dos filhos, para atrair os olhares, para se sentir cuidado. Isso é um lado infantil que todos nós temos esse lado infantil. Então, às vezes, isso pode estar ali presente numa situação rotineira de uma pessoa que está ali com algo que precisa ser tratado, corrigido, mas a pessoa quer permanecer ali naquela doença, se sabotando, porque ela quer atrair olhares, ela quer que alguém olhe para ela, que alguém olhe por ela. Não estou falando que ela não tem uma doença, tá? Ela tem a doença, ela precisa ser tratada. A doença que eu falo, gente, pode ser um simples sobrepeso associado à síndrome fúngica, tá? Isso é doença também, tá? Porque a partir do momento que eu tiro o meu corpo da saúde, que eu não tô nos meus melhores níveis aí de vitalidade, de energia, eu não estou saudável. Tá? E fora os outros pilares aí de vida também, que a gente precisa levar em consideração. Então, quando a gente pensa em autossabotagem, tem várias frentes de autossabotagem. Mas o que eu reconheço aqui com as bem-nutridas que eu converso, que não estão em tratamento, porque quem está em tratamento já está ali, ó, elevando, fase de evolução, está subindo ali o degrau. Mas quem ainda não começou, muitas vezes está nessa fase de autossabotagem, está no si. Mas eu não começo, porque se eu fizer isso, será que isso vai resolver? Será que isso é o melhor para mim? Ou mais? Mas eu já fiz de tudo, mas eu já tentei de tudo. Não, eu não consigo resolver isso. É a pessoa se sabotando, porque quando a gente conversa com a pessoa, a gente vê que essa pessoa não realizou um passo a passo, não realizou um tratamento completo, não teve um início, meio e fim. Muitas vezes começou, não entendi muito bem o que estava sendo orientado pelo um outro profissional, e aí eu parei o tratamento. Por isso, gente, que é tão importante a gente fazer um tratamento que a gente entenda e que a gente se sinta confortável dentro desse tratamento. Porque se eu não entendo o porquê eu estou fazendo isso, eu começo a sabotar, porque eu não entendo o porquê. Não sei por que eu estou fazendo isso, não sei por que eu estou usando isso. E o melhor tratamento é aquele que te faz entender e te torna um autodidata. Não é um autodidata porque você vai ter que fazer tudo sozinho durante toda a sua vida, mas porque te convida a entender de forma profunda que você consegue criar sua linha de raciocínio em relação ao tratamento, e quando o profissional vai atuar ali em conjunto, é feita uma lapidação do tratamento. Não é simplesmente, você tem que fazer isso aqui, pronto, e acabou. E às vezes, o quadro ali da autossabotagem acontece exatamente por não entender o porquê. O porquê que eu tenho que fazer o tratamento dessa forma. O porquê que eu tenho síndrome fúngica, por exemplo. Né? Então, quando eu recebo algumas perguntas assim, gente, mas eu posso comer fruta na síndrome fúngica? O pão de fermentação natural eu posso consumir no tratamento da síndrome fúngica? Isso quem não está em tratamento, as perguntas que eu recebo ali na caixinha dos stories, normalmente no Instagram. Por que a pessoa está perguntando isso? Porque ainda a base da linha de raciocínio da síndrome fúngica não foi construída. Ela não tem a informação. Ela não entendeu muito bem o porquê que ela está ali com a síndrome fúngica. Ela não entendeu o porquê que uma micose
está relacionada com um problema que pode ser vulvaginal ou não, porque nem todo mundo que tem síndrome fúngica tem candidíase, tá? Então, esses porquês ainda não foram esclarecidos. E a pessoa recebendo essa mensagem, olha, não, eu sugiro que você, dentro do ciclo inicial, você não consuma isso. Se ela não entende por quê, ela fica ali naquele alimento, fala, falou que não era para eu comer, mas eu não sei muito bem o porquê. Nessa fase eu não tenho que consumir, na próxima eu posso consumir. Tá fazendo um sentido aí? E isso leva, toda vez que eu não consigo ali colocar todos os pontos, organizar essas ideias, tanto da parte do que eu sinto, do que foi construído ali da minha personalidade, o porquê que eu desenvolvi o problema. Quando eu não consigo colocar isso numa linha, numa construção, é como se eu fosse fazer um colar. E aí eu vou colocando no colar as pérolas, um exemplo. Então eu vou colocando. E aí eu vou organizando essas ideias. Eu vou organizando, vou colocando uma pérola, vou colocando a outra. E eu vou organizando. Eu tava me sabotando por conta disso. Que nem quando eu dou o meu exemplo. Eu não estava percebendo que eu estava nos últimos 10 anos ganhando peso, mesmo sendo nutricionista e mesmo cuidando tanto da saúde de outras pessoas. Por quê? Aí eu coloco ali a pérola e eu tento entender o porquê. Por quê? Porque essa questão de ser hiperrealizadora, que é o que eu comentei aqui com vocês, de querer ali o tempo todo tá produzindo, tá realizando, não me deixava celebrar, não me deixava cuidar de mim. Não me permitia separar um tempo para falar assim, Sheila, agora você cuida de você. Você já conquistou isso daqui. Você já concluiu uma pós, o curso que você gostaria, você já trabalha num lugar legal, cuida de você agora. Não, o meu lado ali, hiperrealizado, eu tenho que fazer mais, e eu tenho que atender, eu tenho que cuidar das pessoas, cuidar num volume alto, e tenho que atender no consultório, na empresa, trabalhava em 3 lugares diferentes, e eu ficava o quê? Me sabotando, eu não cuidava de mim. E aí eu estava ficando doente, eu já estava num quadro ali de doença, sem nem perceber. E aí o quadro da síndrome fúngica só estava se estabelecendo. Porque esse problema de imunidade já vinha desde a infância, para quem conhece um pouco da minha história. E isso talvez esteja acontecendo com você, ou tenha acontecido com você aí em algum momento. Você passou por isso, tá? Pode ser de uma maneira diferente. Não é igual, lógico que não é igual para todas as pessoas o perfil de vida, qual é a forma de sabotagem. Porque, às vezes, a forma de se sabotar não está na hiperrealização, está na falta de realização. E que não tem certo ou errado, tudo que é extremo é ruim. A falta de realização é eu, às vezes, me colocar ali numa situação que sempre vai ter alguma coisa ou alguém bloqueando isso. Bloqueando a minha própria evolução. Eu tenho uma amiga, muito próxima, inclusive, que a evolução pessoal dela nunca acontece porque sempre ou ela tem que ter um olhar voltado para a mãe dela, para a avó e agora para o filho. Sempre são os familiares que estão ali como prioridade, que sempre tem alguma coisa acontecendo com eles e sempre isso vai acontecer, gente. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo com outras pessoas. Isso faz parte da vida. Mas se eu sempre estou olhando para os outros, e os outros ali é o que é mais importante, que está acontecendo com o outro e não comigo, como que eu vou ajudar o outro? Como que eu vou ajudar alguém que está passando por uma dificuldade? Por exemplo, no caso dela, o filho dela está com um processo de intolerância alimentar, que desde o início eu já havia sugerido a forma de tratamento e tudo mais, que é quando a criancinha sai tem sangue nas fezes está pastosa. É um quadro muito comum, não atendo criança, mas eu sei por experiência aí, clínica, de congresso e tudo mais. E aí eu orientei como deveria ser feito. Mas ela ficava tão concentrada ali na dor, na dificuldade, que ela não conseguia agir para tirar ali aquilo que estava acontecendo de maneira mais fácil, mais simples, sem ser tão doloroso, sem ser uma tempestade, porque isso é comum, é normal, pode acontecer com as crianças. Porque, claro que quando a gente é a mãe, quando a gente está ali passando pela dor,
a gente fica um pouco travado. Mas por isso que a gente tem que olhar para essa questão da autossabotagem. Porque muitas vezes é mais simples do que parece, mas ali eu quero mergulhar tão profundamente ali naquela dor para talvez não cuidar de mim mesma. Tá? Que é o que tá acontecendo com ela. A saúde dela tá em terceiro plano, tá? Ó, a Adri colocou aqui, já tenho Hashimoto e gostaria de fazer o tratamento da síndrome fúngica para essa doença autoimune. Adri, o tratamento da síndrome fúngica, ele não é voltado só para doença autoimune, ele é voltado para o quadro de síndrome fúngica. Então, se você tem os sinais e sintomas, que um deles é a doença autoimune, faz todo sentido para você entrar no tratamento, tá? Porque você não vai desenvolver outras doenças autoimunes. Porque se o seu corpo está fragilizado, com o sistema imunológico fragilizado, a chance dele agredir outros órgãos ou desenvolver um outro problema se você não receber a nutrição certa é grande. Sabendo disso, você não vai se sabotar. Você vai fazer o quê? Trilhar o seu caminho aí da nutrição, do autocuidado, tá? Do autocuidado. A Cris colocou aqui, para mim seria pior resistir à questão da recompensa dos alimentos. Ela quis dizer que buscar o tempo todo recompensas. Cris, essa questão da busca da recompensa, uma ótima pauta aqui, o que você comentou, ela é natural do ser humano e a gente tem que ter aí as recompensas. Deixa eu abrir aqui para ficar mais iluminada. A gente tem que ter as recompensas, porque se a gente não tem recompensa, do que valeu ali o meu esforço? Isso para tudo na vida. Eu tenho que ter recompensa todo momento que eu ali trabalhei duro em alguma coisa, eu recebo uma recompensa. Agora, talvez o que você esteja aí na sua fase de evolução é o que você vai colocar de recompensa. É a fase da troca do prazer. Então, a troca do prazer, por exemplo, a pessoa às vezes está lá no seu trabalho. Eu fazia isso muito, vou usar como exemplo. Quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava no Unibanco, no centro de São Paulo, tem um prédio bem em frente ao Anhangabaú, que era Unibanco antigamente, hoje é Itaú. Eu trabalhava de atendente ali. E era muito estressante, atendente, né, gente? Quem já trabalhou aí de atendente já sabe como é que é. Então, era um trabalho basicamente que as pessoas ligavam para a agência, e ao invés de cair na agência, caía ali naquela central pra gente resolver os pepinos ali dos clientes, tá? E aí sempre na hora do almoço, eu saía e aí, depois de almoçar, eu buscava uma recompensa. Porque eu ia voltar para aquele trabalho lá que era tenso, tá? Só que a questão não era o trabalho que era tenso. Porque hoje eu também busco essa mesma recompensa. E eu considero o meu trabalho tão intenso quanto esse hoje, mas é porque eu encaro de forma diferente, porque hoje, claro, eu trabalho com aquilo que brilha muito mais os meus olhos. Mas eu não fazia ainda a troca de recompensa, eu consumia qualquer tipo de doce. Então, se me desse ali um Kit Kat, eu tava comendo, se me desse um M&M's, eu tava comendo. E hoje a minha recompensa é um chocolate dentro ali da minha linha de aprovação dos chocolates. Eu não vou consumir um chocolate ao leite, eu não vou consumir um chocolate com biscoito. Tá? Eu vou consumir um chocolate gostoso, tem que ser gostoso, esse é o ponto. Mas não vai ter essas características aí que vão me adoecer. Então você pode ter a sua recompensa, só que você precisa colocar a recompensa que não te adoeça, que não te leve à doença. Para que quando você quiser consumir aí a sua recompensa, que tem ingredientes que não são tão favoráveis à saúde, mas que de uso aí pontual não vai te adoecer, porque você está usando pontualmente, você vai poder comer em paz, sem peso na consciência. Mas se você faz tudo isso todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, aí isso vai te levar a um quadro de doença em algum momento, tá? Então, é essa troca aí de prazer que tá faltando pra você, tá bem? A Claudinha colocou aqui, eu sou assim, eu só começo se tá tudo no lugar. Essas características, eu começo só quando eu tô num momento perfeito, ou eu só começo se tem alguém fazendo. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, para iniciar uma atividade física, um exercício físico, ela só vai começar se tem a companhia do outro, ou ela só vai começar a se cuidar se o outro ali também do lado está fazendo. Isso é uma característica muito da tua personalidade, da personalidade de cada um. E não... Ela ficou... voltou a filmar. E não quer aparecer na sacada? Peraí que, gente, que entrou aqui um vídeo. Eu fiquei procurando dar onde tinha entrado o vídeo aqui. Deixa eu pausar.
E não tem certo ou errado essa questão das características, porque isso depende muito ali da nossa primeira infância, de tudo que a gente teve contato, de como os nossos pais nos educaram. E isso a gente consegue mudar, isso a gente consegue transformar, direcionar, tá? O bom, assim como a nutrição, as características da forma que a gente atua em relação ao alimento e as nossas atitudes também, porque aquilo que eu como está muito ligado com as atitudes que eu tenho no meu dia, tá tudo ali correlacionado. Então, se eu tenho uma atitude de ir para fazer um exercício ali todos os dias, eu com certeza vou ter uma atitude muito melhor na minha escolha alimentar. Você já deve ter presenciado isso. Eu não tô indo pra academia, então eu deixo de comer deixo de comer verdura, deixo de me cuidar, eu começo na próxima semana. Então, essas escolhas rotineiras, elas não levam pro melhor ou pro pior. Quando a gente percebe isso, aquilo que me sabota mais, ou que eu mesmo sou o meu principal inimigo, que não é o meu parceiro, que não é ali o meu parente, que não é o trabalho, sou eu mesma. Sou eu mesma que posso ser o meu pior inimigo ou posso ser minha melhor amiga. Então, quando a gente começa a olhar para essa situação, olhar para isso, fica muito mais fácil de eu tocar o tratamento, tá? Eu até anotei aqui algumas informações para não deixar de falar para vocês, mas eu acho que eu já até comentei a maioria dos pontos. Deixa eu ver aqui os comentários. Cristiane tá perguntando se a endometriose é doença autoimune. Doença autoimune é quando o seu corpo ele se agride. Então, doença autoimune é quando o seu corpo quer matar o seu próprio corpo. É a coisa mais doida da face da Terra, mas isso acontece porque o sistema imunológico está bagunçado. Então, ele está super estressado. Ele super estressa porque entrou em contato aí ao longo da sua jornada de vida com substâncias que não favoreceram o seu sistema imunológico. Tá faltando o que te protege, tá sobrando aquilo que te irrita. E o irrita não é aqui diretamente, tá? O irrita é intestino, tá bem? Então, é aquilo que não deixa o seu intestino bom, saudável, tá bem? Então, pensando aí, gente, em questão de autocuidado. Você é aquela pessoa que coloca a máscara, até coloquei isso ontem, postei isso. Coloca a máscara primeiro em você, você está se cuidando, você está se priorizando, você virou a chave do autocuidado, independente se o seu parceiro tá fazendo, se o seu parceiro te aprova ali nas suas escolhas alimentares, se quem está ao seu redor te aprova ou não, ou você está ali ainda numa fase preocupado com o que o outro vai falar das suas escolhas. Qual fase que você está? O que eu digo isso é que às vezes a gente tá numa transição, a gente tá montando nosso prato bonito e tudo mais, e alguma pessoa fala assim, nossa, mas você vai comer só isso? Mas você não vai comer esse alimento aqui? Ou você sai para um lugar, nossa, mas você não quer comer nada? Não quer comer nada daquilo que a pessoa tá comendo. Você tá comendo aquilo que você quer, que você escolheu. Tá? Então isso é um ponto aí também muito importante para que você não entre num loop aí de sabotagem, que você mantenha o seu autocuidado. É não se preocupar muito com o lado externo, é se preocupar ali com que você já entendeu que precisa ser feito e que você está colocando a máscara em você primeiro, se cuidando para você poder voltar o seu olhar para o outro, tá bem? Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Deixa eu ver aqui os comentários. Manchas na pele, gente. Sempre quando vocês têm dúvidas, assim, se os seus sinais e sintomas é ou não síndrome fúngica, primeiro, se você nunca passou com o médico, você vai ter que passar. Você vai ter que passar com o médico para entender o que está acontecendo com você, tá? Mulher, no caso dos exames de rotina ginecológicos e problemas de pele, dermatologista, tá? Isso aí é o básico que a gente tem que ter ali do nosso cuidado anual, para entender o que está acontecendo. Agora, se você já passou em vários profissionais, igual a Mari colocou aqui da questão da doença celíaca,
A doença celíaca, o intestino, quando ele não responde bem a trigo, centeio, cevada e tudo mais, o que isso tem a ver com a síndrome fúngica? Tem a ver que se a pessoa entra em contato com um alimento que ela não digere muito bem, isso é um quadro bem específico, tá? A maioria das pessoas não tem doença celíaca, tá? A maioria das pessoas, elas podem ter um grau de intolerância porque entraram aí em contato demais com o alimento. Então, às vezes, 2, 3 vezes por dia entrando em contato com o mesmo alimento, e isso pode se tornar uma intolerância, porque tudo que é demais pode se tornar veneno, tá? Tudo que é demais pode se tornar veneno. E no caso de uma doença celíaca, quando a pessoa tem e ela não cuida, o sistema imunológico fica enfraquecido. Se enfraquece, tudo aquilo que enfraquece o nosso corpo, até os nossos, ou não só aquilo que a gente entra em contato de alimento, né? Mas aquilo que a gente entra em contato com o ambiente, tudo aquilo. Imagina, eu estou me alimentando mal e eu ainda estou num ambiente que me adoece, tá? Vamos supor que, igual ontem, eu dei como um exemplo a questão de um carpete. Eu estou num lugar que tem um carpete que nunca foi cuidado, eu estou comendo mal e estou num ambiente que não me favorece. E isso favorece o quadro de síndrome fúngica. Porque o seu sistema imunológico está enfraquecido, fungo é natural do ambiente, fungo é natural no alimento, fungo é natural aí dentro de nós, tá? A maior parte das pessoas tem uma colônia ali de fungos dentro de si, tá? Mas tá esperando o gatilho. E o gatilho, quem dá? O gatilho quem dá é o parceiro, quem dá é a mãe, quem dá é o pai. Não, o gatilho na fase adulta quem dá é a gente mesmo, que ativa o gatilho. Tá? Então, esse gatilho que precisa ali, os gatilhos, muitas vezes, né, precisam ser observados, tá bem? Quem tá lá no método, dentro do passo a passo, gente, eu sei que muitas vezes, para quem está entrando em contato aqui hoje, com esse conteúdo, é algo novo, talvez fique assim um pouco, mas eu não tô entendendo muito bem o que é, mas tem toda uma série de raciocínio, de conteúdos aí que já foram publicados, que tem aqui no IGTV, que tem no feed, que faz com que você compreenda melhor o que é a síndrome fúngica, tá? A Tati colocou, eu consegui colocar as frutas no lugar dos biscoitos recheados de chocolate, de outros doces. Gostei bastante. Olha que maravilhosa, é isso. Isso é troca de prazer, tá? Então a gente tem algumas formas de se livrar de vício e hábito, que são coisas diferentes. Ou a gente corta de vez, que esse é o caminho mais difícil e mais sofrido, tá? E aí a gente perde o vício daquilo, só que normalmente não se sustenta, porque se a pessoa é uma viciada, ela vai querer ali em algum momento ter alguma coisa para voltar para aquele alimento. Por isso que a troca de prazer, então eu tiro isso aqui, que me dava um ápice, e eu coloco isso aqui que tá me dando ali a mesma sensação, e isso faz com que eu tenha a mesma sensação e eu consiga sustentar muito mais, tá? A Tati tá perguntando aqui sobre substituições de receitas funcionais. O maior problema de receitas funcionais, principalmente quem tá na fase inicial do tratamento da síndrome fúngica, que pode sabotar o tratamento, é a questão do excesso de misturas nas receitas, principalmente aquelas receitas que vão muitas oleaginosas. Ou você compra em algum lugar onde você não sabe que foi produzida essa receita, então você não sabe a qualidade do alimento que foi utilizado ali. E não é porque a gente tem que ficar cri-cri, ficar assim numa neura em todos os lugares, mas é porque você está com o sistema imunológico fragilizado no início do seu tratamento. E se você está com o sistema imunológico fraco, qualquer coisa pode te agredir. Qualquer coisa pode agredir o seu corpo. Porque o seu batalhão ali, é como se o seu batalhão estivesse lutando de Havaianas e entrasse ali um batalhão com bota pesada ali, com vários pinos, olha a viagem, vários pinos, e chegasse chutando a porta. Quem vai vencer, né? Então, quando eu como em alguns lugares que eu não tenho certeza da qualidade das receitas, e quando eu faço receitas em casa que eu misturo demais ingredientes que dificultam o meu corpo no processo de digestão, na fase inicial do tratamento, isso não é bom, tá? Depois que passou dessa fase inicial, que eu digo, é quase o primeiro mês, tá? São 20 dias iniciais. Aí quando vai entrar aí na segunda fase do tratamento, o seu corpo ele já está mais recuperado, ele já recebeu um pool de nutrientes, ele já está mais fortalecido. Porque isso, gente, não demora 1 ano, 2 anos para acontecer, para fortalecer o corpo. É a partir do momento que eu começo a ingerir aquilo que favorece o meu processo, tá? Então eu começo a incluir e não só cortar. Não tem que cortar
só os alimentos e pronto, isso vai resolver. Pelo contrário, isso vai me desnutrir. Eu preciso incluir aquilo que me nutre. E muitas vezes, via alimentação, não é possível. Tem que entrar com alguns suplementos aí, tá bem? Então, lá no método eu ensino como inserir esses suplementos se houver necessidade, tá? Ó, a Kelly colocou, tirei o glúten e tenho Hashimoto. Isso pode me ajudar? Pode te ajudar, porém não é a solução. Porque é necessário, Kelly, você incluir uma ótima nutrição aí para proteger o teu corpo de reação de excesso de estamina, de ele ficar super agitado, tá bem? Então é preciso aí fazer essa correção, porque tem o lado do sistema imunológico que enfraquece, como se fosse, por exemplo, a pessoa que quer, para ficar mais fácil, o sistema imunológico mais fraco é exatamente aquele que não consegue absorver bem os nutrientes ali da alimentação, um exemplo. E o que está super agitado é a pessoa que provavelmente tem uma boa nutrição, mas aquilo que ela está comendo está irritando o corpo. Então, talvez ela esteja com uma boa alimentação, comparando aí com a média populacional, mas para ela aqueles alimentos não são bons. Isso é chamado de nutrigenética, tá, gente? Que é a gente respeitar o nosso DNA. Nosso DNA, ele é único, herdado 50% do pai e da mãe, e aí a gente cria um DNA único, que não é igual ao DNA da sua mãe, que não é igual ao DNA do seu pai, é só seu, tá? É só seu. E aí respeitar isso faz com que você tenha aí uma saúde sem esse bolo de doenças que às vezes aparecem do nada, e você vai num profissional, vai no médico e fala assim, olha, não tem o que te dizer sobre essa doença, é esse medicamento, você vai tomar isso aqui pro resto da vida. E não é só isso, tá? Então, se você desenvolveu o problema, você recebeu um gatilho. E aí, quanto antes você descobre esse gatilho, você bloqueia o aparecimento de outros problemas, tá? E você tem uma vida normal, plena, com saúde, tá? Que é isso que nós queremos. É a estética que a gente deseja, é a energia que a gente deseja, é o corpo que a gente deseja, tá? Então, não se sabotar. Então, o autocuidado é eu materializar. Então, eu acabar com a autossabotagem é eu materializar aquilo que eu sempre quis, mas que tem alguma coisa ali que tá travando a minha evolução. Então, quebrar o ciclo da autossabotagem é isso. Eu sempre quis isso. Eu sempre quis o estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável, gente, não tô falando só comer salada, não. O estilo de vida saudável, eu tô falando, eu me senti bem, eu me senti feliz com aquilo que eu estou vivendo, com a fase que eu estou vivendo. Eu me senti bem com relação aos alimentos, para eu poder comer o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero. É eu ter liberdade e autonomia alimentar. É isso, tá? E no meu caso, eu me sabotava, porque eu sempre, eu tinha que trabalhar, eu tinha que hiperrealizar. Nunca tava bom. O tempo todo tinha que estar fazendo muito, muito, muito. Tá? Até que chegou o momento que eu adoeci. Eu deixei de trabalhar? Não, continuo trabalhando muito, muito, muito. Só que eu não deixo de cuidar de mim. Eu preciso estar bem para cuidar aqui de vocês, tá? É esse o caminho aí, que pode ser simples, né? Agora você olhando, mas isso é óbvio, né? Mas não é óbvio quando a gente tá no olho do furacão. Quando a gente tá no olho do furacão, isso não é óbvio, não. A Vânia colocou, amei encontrar alguém que descreve perfeitamente o que eu sinto. Vejo que tem solução, mas não tenho acesso. Esse método não está disponível, nem vaga para o próximo. Domingo, Vânia, maravilhosa. Hora que a Graciane já até colocou. Obrigada, Graciane. O que acontece, gente, só para dar uma explicação rápida sobre essa questão das vagas. Sheila, como que você tem um método, como que você tem aí, todo dia produz conteúdo falando sobre a síndrome fúngica, falando do que pode acontecer, como que é o tratamento, e você não deixa aberto todos os dias para que todo mundo entre e receba o tratamento? Porque eu preciso estar ali do lado, acompanhando, visualizando o que está sendo feito. Então, a gente tem uma parte ali de perguntas, que todos os dias ali, várias pessoas mandam perguntas, várias que eu digo, pessoas que estão dentro do ciclo de tratamento, tá? Então, eu abro numa data para que você receba toda a atenção e o acompanhamento necessário, e aí depois eu fecho e abro mais para frente. Então, tem em média aí 6 a 7 entradas por ano, não fica aberto 12 meses, tá? Igual normalmente você ligaria para marcar uma consulta. Então, por isso que quem está acompanhando aqui, eu peço para se inscrever na lista de espera, que tem um link aqui no perfil, porque você recebe um aviso, você recebe um e-mail quando abre
novamente a entrada para o método. E em especial, eu vou abrir nesse domingo, que vai ficar aberto por 24 horas, exatamente porque teve muitas pessoas que tentaram entrar no início de fevereiro, me mandaram direct, foi um volume muito alto de pessoas, e alguns eu não consegui responder, tá? E aí eu fechei ali a entrada, e por conta dessas mensagens eu resolvi abrir nesse domingo para que essas pessoas que estavam ali ou na dúvida ou precisavam de mais informações tenham a oportunidade de entrar e receber o tratamento, tá bem? A Juliana colocou aqui, eu já não consumo glúten, vários alimentos aí que são padrões em relação à mudança de alimentação. Quando a pessoa quer ter uma alimentação mais saudável, normalmente corta-se alguns alimentos, mas não necessariamente, gente, não necessariamente cortar esses alimentos vai te trazer saúde, porque como eu disse aqui no começo, às vezes te falta nutrição, às vezes o seu corpo ele não está conseguindo digerir aqueles alimentos saudáveis que você está consumindo e absorver os nutrientes. Te falta muitas vezes suplementação, tá? Lembra que o solo, a característica, gente, do solo... Eu quero saber de onde tá entrando esses barulhos aqui de vídeo. De repente sobe aqui um barulho de vídeo que eu não sei de onde tá vindo. O nosso solo mudou, não é mais o solo lá da nossa avó que plantava, que tinha ali uma nutrição, está diferente. E a gente tem que ficar, nossa, meu Deus, agora não tem nada que eu possa fazer. Não, é se adaptar ao meio. Quem se dá melhor para qualquer coisa na vida é quem se adapta ao meio. Então a gente tem que se adaptar mais rápido às situações. Então aquilo que eu não consigo comer, que eu não tenho capacidade de ingerir com certa frequência, eu suplemento. Aquilo que não está me fazendo bem, mas eu gosto, eu tenho prazer por aquilo, eu vou manter de maneira sábia. Aquilo que me faz mal, que eu preciso fazer troca de prazer, eu substituo. E é assim que a gente vai trilhando o caminho, tá? O caminho da nutrição é dessa forma. É um degrau por vez, tá bem? Então, talvez, Juliana, que esteja ali te faltando na tua rotina é realmente nutrição, não alimentação, tá? Te falta ficar bem nutrida. Berberina pode ajudar na síndrome fúngica de forma isolada? Não, tá? Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma pergunta. Quem ficou com alguma dúvida pode mandar, porque subiu as perguntas e eu não consegui ver as últimas, tá bem? Então vamos lá, gente, pra gente finalizar essa parte aí de autossabotagem. O medo paralisa muitas vezes. Quando a gente tá passando por uma situação de dor, de crise, que a gente vai buscar ajuda no profissional, no médico, a gente tá em uma situação que a gente fica paralisado. Eu passei por isso também, e por isso que eu tô falando aqui com vocês. Porque talvez você esteja exatamente nesse momento. Tem alguma coisa acontecendo e você está paralisada ali na situação. Para você sair desse paralisar, tirar essa nuvem escura aí que está te bloqueando, você precisa só ter um pequeno movimento. É um pequeno movimento. Não é o ambiente perfeito, o cenário perfeito, tá? Não fique em busca disso, porque senão você vai sofrer. Você vai entrar num loop de sofrimento, na busca dessa perfeição, desse ambiente perfeito que não vai chegar. Você precisa de um pequeno movimento. E esse pequeno movimento que você está fazendo aqui hoje, que é assistir uma live, que é ler um conteúdo voltado exatamente para aquilo que você quer tratar, isso já é um autocuidado, tá? Agora, só ver e não aplicar, só assistir ou só entrar em contato com muitos conteúdos voltados aí à nutrição, sem ter um foco, sem um direcionamento, pode te levar para um ciclo de autossabotagem. Então você vai sabotar porque você, no fundo, a tua mente, de tanto ver o conteúdo de nutrição, de tanto entrar em contato com o excesso de informação, a tua mente acha que você está fazendo. A sua mente acha que você está aplicando o que você está fazendo, mas você não está. Tá bem? Então tome cuidado com essa fase que você está. Talvez se você esteja aí num momento de medo, de dor, de bloqueio, de comece e para. Olha para tudo isso, para aquilo que você já fez. Olhe para o momento que você começou e que você terminou o tratamento. Se isso aconteceu, o que deu certo, o que não deu. Se você não terminou o tratamento, o porquê que não terminou. Então, entender isso é colocar as pérolas ali na linha de forma organizada, tá? Para formar o seu colar.
que o seu colar, o que que é? É o seu processo de bem-estar, de cura, de estética, de recuperação, de autoestima. É organizar isso. O que eu fiz e não funcionou e a partir de agora o que eu vou fazer para dar certo, para construir o meu colar e entrar ali no equilíbrio, tá? Esse equilíbrio, né, que parece ser tão distante muitas vezes da nossa vida, da nossa realidade, gente, o equilíbrio é o dia de hoje, é o hoje. Hoje tá equilibrado? Hoje, como que começou o hoje? Eu não tô falando daqui uma semana, é o dia de hoje. É no hoje que a gente tem que pensar. Que às vezes fica nessa jornada, eu vou buscar isso pra tal data. Não, hoje eu tô me sentindo melhor. Hoje eu já não tô mais assim. Eu comecei o tratamento, eu tô numa fase, um exemplo de reação, de eliminação, porque eu tô fazendo algo de diferente, isso vai me trazer frutos diferentes. É isso, equilíbrio é o hoje, é aquilo que representa o seu bem-estar, a sua jornada hoje, tá bem? A Estela colocou, quando eu entendi que dependia apenas de mim para melhorar e não do médico de medicamentos, foi a mudança de chave para mim. É exatamente isso. Perfeito, Estela. Quando eu não passo para o outro a responsabilidade, quando eu não transmito para o outro, seja um profissional da área, seja um parceiro, seja a mãe, seja o pai, essa virada de chave acontece não só, eu já te adianto, Estela, não é só para nutrição, para a vida, tá? Para a vida. Aqui, ó, a Tati colocou aqui o depoimento dela. Se você quer faturar mais de milhões que legal. com esse céu azul, a Kátia perguntou aqui sobre os suplementos. Assim, qual suplemento seria? São, assim, cada módulo, Kátia, tem suplementos diferentes, tá? Tá bom. Então, eu já tô subindo. Você não quer dizer que a pessoa precise usar todos os suplementos. Não quer dizer que a pessoa precise aplicar um grande número de suplementos. Mas exige que cada um olhe para a fase que está, para aquilo que está sentindo, isso, claro, com orientação, com mentoria. E aí eu vou mostrando quais são as classes de suplementos que podem ser aplicadas, tá bem? Até ontem, a gente tem um clube fechado de quem tá no método. Eu mostrei a minha necessaire de suplementos, que onde eu vou... Então, se eu tô de férias, se eu tô viajando, se eu tô em qualquer lugar, eu carrego. Não quer dizer que eu vou usar tudo aquilo, mas porque eu tenho a minha farmacinha natural... E diante do que está acontecendo, eu utilizo o suplemento de uso pontual, tá? Depende do que eu comi, do que eu não comi. E isso vocês têm a capacidade de aprender também, tá? Claro que não é ir sozinho, vai pegar a informação e vai fazer isso sozinho. É por isso que eu estou lá, para tirar as dúvidas, para orientar, tá? É importante que a gente tenha um olhar diferente para o suplemento comparado à medicação. Porque antes o normal era eu ter uma caixinha de medicamentos. Toda casa tem uma caixinha de medicamento. Legal. Para uma emergência a gente precisa mesmo. Para aliviar a dor, é para isso que servem os medicamentos. Mas a gente precisa também ter a nossa farmacinha natural. Porque antes de eu usar um medicamento que pode agredir o meu intestino, o meu corpo, se eu entro com uma linha natural e resolve, eu não só estou me curando, como eu estou me nutrindo. E é uma maneira muito mais sábia de cuidar de si, não é mesmo? Bom, gente, espero que tenha sido produtivo para vocês aí, esse conteúdo, para vocês que estão aí numa fase de construção de uma nova nutrição, de uma nova alimentação, de sair desse quadro de síndrome fúngica de vez, porque tem tratamento, tem caminho, não tem que ficar nele, tá? Essa é a intenção que eu trago aqui todos os dias de manhã, é mostrar, explicar o que é a síndrome fúngica e explicar o que bloqueia o tratamento aí da síndrome fúngica para que vocês tenham sucesso, porque para mim só faz sentido se você vence o quadro, tá? Se você vence a síndrome fúngica. A ideia é essa, tá? É vencer a síndrome fúngica. Então, toda vez que eu recebo uma mensagem aqui de quem tá no método, quem tá seguindo, que tá melhorando, tá evoluindo, porque é no hoje que eu tenho que focar, que ontem não tava bom, ou que na semana passada, no mês passado não tava bom, e hoje eu tô melhor. É isso que mostra que eu tô tendo autocuidado, que eu estou aplicando aí os cuidados necessários para eu ter o resultado que eu tanto desejo, né? Então, se eu visualizo uma vida melhor, se eu visualizo uma saúde melhor, se eu visualizo um corpo mais saudável, isso já é um grande primeiro passo, tá?
um grande primeiro passo para eu não me sabotar. Porque tem algumas pessoas que não conseguem nem visualizar isso, que não conseguem visualizar essa saúde melhor, e aí precisa evoluir esse ponto aí também. Tá bem, gente? Um grande beijo para vocês, ótimo dia. Amanhã tem explicando a síndrome fúngica sobre libido e domingo abre o método durante 24 horas para quem quiser entrar. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar, tá bem? Pode mandar direct, inclusive. E tem um grupo do Telegram que tem uns vídeos, tem uma sequência de vídeos explicando detalhadamente síndrome fúngica, o que é, os artigos, como que eu cheguei até a síndrome fúngica, o conteúdo da professora Denise Carreiro. Tem lá uma sequência de vídeos que eu deixei aberto só essa semana para as pessoas que querem entrar domingo no método, tá? Então, convido vocês a assistir. Eu até coloquei também aqui nos stories, tá? Mas se você não achar, tá lá no grupo aberto, tem um grupo aberto do Telegram chamado Sheila Pacheco e também o Melhor Ano, que foi do evento do início de fevereiro, que você pode acessar esses vídeos aí para você entender de forma mais profunda a síndrome fúngica, tá bem? O que é a síndrome fúngica, os artigos e também o tratamento, como que é feito o tratamento, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótimo dia, até amanhã às 7h59.